Vamos falar sobre Donald Trump ainda? Continuamos na eleição mais importante, né? Um dos cargos mais importantes do mundo. E eu quero falar sobre imigração, começar a nossa entrevista com esse assunto. Com a vitória de Trump, 11 milhões de imigrantes entram na mira do Exército. O Vanderlei Preito Sobrinho contou no nosso site que o novo presidente dos Estados Unidos, o eleito Trump, promete intensificar as medidas contra imigrantes ilegais, tá? O que inclui a expansão do muro na fronteira com o México, o deslocamento do Exército e deportações em massa, com invasões a locais de trabalho. As propostas fazem parte dos planos do Trump que ele divulgou durante a campanha e que chegou a flertar com ideias racistas. No ano passado, ele disse que os migrantes estavam envenenando o sangue do nosso país. Palavras dele, tá? Em outubro, ele disse que imigrantes irregulares cometem assassinatos porque eles têm genes ruins. Bom, algumas frases aí do Trump. Vamos conversar com a professora de Direito Internacional, a Priscila Caneparo, que está conosco. Professora, prazer, bem-vinda, boa tarde. Os imigrantes, né, aqueles ilegais, aqueles que tentam de alguma maneira entrar nos Estados Unidos, tantos brasileiros já foram, né, e depois conseguiram de uma maneira ou outra se legalizar. Agora me parece que fica restrito àqueles que conseguem ou que vão para se casar, não é, com um cidadão norte-americano. Se não for assim, está difícil, né, para conseguir um visto de moradia de permanência lá no país, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Raquel. Eu acho que essa leitura do contexto migratório, ela é muito importante para a gente entender a posição dos Estados Unidos, não a posição apenas do Trump. Se a gente for pegar um retrospecto efetivamente do governo Biden, a gente vai ver que a Kamala ficou responsável pela fronteira sul dos Estados Unidos e ela foi taxada de quizar da fronteira. Ainda que a atuação dela tenha sido aquém do esperado por parcela da população estadunidense, a gente vai entender que existem políticas de contenção migratória, seja partido republicano, seja partido democrata que está no poder. É claro que a efusão, a fala do Trump, ela retroalimenta um xenofobismo, uma misoginia, uma questão efetivamente contrária aos migrantes, né? Mas dentro dessa premissa, o que eu vejo é que vão ser aprofundadas políticas já existentes, né? O ICE, esse contexto migratório do ICE, efetivamente vai ser dado mais poder, mas não é tão aquém daquilo que estava efetivado para o contexto migratório do governo democrata. O que eu vejo, sim, está morando nos Estados Unidos, Trump pode, de fato, aprofundar essas perspectivas para fazer uma repressão ainda mais profunda do que os democratas fizeram, mas não tão equidistante. Só que em relação aos vistos, aí a gente vai precisar analisar como vai se dar o relacionamento com cada estado. A gente sabe que a questão do visto é uma cortesia internacional. Então, o Trump pode sim dificultar, porque além de ser uma questão de cortesia internacional, é uma questão de soberania nacional que cabe a cada estado determinar. Se a gente for pegar, né, em tempos, enfim, de governo Bolsonaro, o Bolsonaro, né, enfim, quis retirar a obrigatoriedade do visto para estadunidense, para mexicano, para japonês, dentro dessa premissa, porque ele pode fazer isso. Aí, basicamente, a gente vai ter que analisar cada relacionamento pontual com os estados. Com certeza, uma perspectiva para países latinos, para países africanos, vai ser dificultada, sim, em relação em detrimento ao governo democrata. Mas o que é importante destacar é que, ainda que a percepção das pessoas seja que houve um abrandamento, uma facilitação para o migrante ilegal ficar dentro dos Estados Unidos nessa perspectiva de governo democrata, as políticas são muito parecidas. Apenas o Trump fala mais, ele é mais inclusivo e ele é mais discriminatório, obviamente, na fala. Priscila, boa tarde, né? Obrigado pela presença. Priscila, você acha que, bem, um ponto que foi um ponto de briga muito frequente do Trump no primeiro mandato foi a questão da construção do muro, da ampliação do muro que separa os Estados Unidos do México, né? E brigou muito. O que aconteceu? O Congresso acabou não liberando os bilhões que ele queria para terminar a construção. E na campanha ele atacou muito o México, né? Ameaçou muito o México. Você acha que há uma chance desse muro voltar a ser construído, ser terminado, ser finalizado nessa gestão, uma vez que ele pode vir a conquistar a maioria na Câmara e no Senado?
Sakamoto, acredito que sim, tá? Eu acho que a gente tem que entender que o Senado ele não vai ser tão participativo nessa liberação de recurso. Quem é mais participativo é a Câmara mesmo. Se porventura ele tiver a maioria republicana, e nesse momento a maioria republicana é muito diferente do contexto de 2016, porque a maioria republicana hoje, que vai estar atrelada a esse parlamento, vai ser uma maioria trumpista e não apenas republicana, ele pode sim ter a sua implementação da agenda a partir da liberação dos valores que ele precisa para a construção do muro. E o que eu acho mais curioso, ainda que eu entenda essa contextualização, é a questão que os próprios migrantes que se encontram em território estadunidense, eles apoiam essa construção do muro. Né? Então, assim, em um primeiro momento pode ser chocante, mas em um segundo momento, se a gente aprofundar a análise quase que interpessoal dentro dessa comunidade imigrante dos Estados Unidos, eles se veem pertencentes aos Estados Unidos. Eles se veem como estadunidenses hoje. Então, eles entendem que a construção do muro é benéfica, não apenas para barrar mexicanos, eu acho super importante destacar, mas sim para barrar aquelas nacionalidades latinas, principalmente quem vem de Nicarágua, Honduras, El Salvador, que está em uma constante crise. E dentro dessa premissa, são os migrantes que vão retroalimentar, como retroalimentaram a eleição do Trump, a construção, a necessidade de barrar a entrada de mais migrantes, porque eles veem que esses migrantes podem colocar em risco a boa vida, os empregos, a qualidade de vida que hoje eles têm nos Estados Unidos. Então, é muito dicotômica essa questão, mas se a gente aprofundar um pouco a análise, é importante destacar esse ponto. E eu acho, só para fechar minha fala, a gente tem que pensar que quando o Trump fala em deportação em massa, ele está falando basicamente em algo que se chama crime internacional. Existe sim uma liberalidade para os estados fazer uma deportação, para fazer regras justamente migratórias e que vão contextualizar uma situação migratória irregular, mas cada caso deve ser analisado a partir de uma perspectiva individual, garantindo a ampla defesa ou contraditória todos os direitos ligados ao processo. Quando ele fala em deportação de massa, nós estamos basicamente objetificando as pessoas, estamos transformando essas pessoas em mercadorias e, basicamente, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma construção de uma retórica atrelada a um crime contra a humanidade. Então, deportação em massa é um crime internacional e é importantíssimo frisar esse ponto em relação à fala do Trump. Boa, professora. Vou pedir para a senhora continuar com a gente, porque na TV a gente vai fazer um intervalinho só e volta depois do intervalo. Até já. Professora, mas aqui no UOL a gente sabe, né? Você sabe, não sei se a senhora sabe, a gente começou essa semana a transmitir na TV, mas seguimos aqui na internet e o tempo é curto para essa pergunta. Vou pedir uma resposta rapidinha da senhora. Hoje, para quem quer mudar para os Estados Unidos, aqui sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, qual que é a dificuldade? Como é que funciona? A senhora consegue responder em um minuto? Consigo. Primeiramente, para migrar para os Estados Unidos, a gente precisa de um visto, né? E um visto basicamente de trabalho, que pode ser concedido a partir do momento que uma empresa dos Estados Unidos, se porventura você tiver emprego, faz esse pedido. E o segundo momento também existe para tratamento de saúde, uma migração, existe uma perspectiva também para reunião familiar, se porventura essa pessoa tiver parentes nos Estados Unidos, ou dependência econômica, se alguém de fato vier, né, a sustentar essa pessoa, esse brasileiro, quando chega nos Estados Unidos. Lembrando que visto de turismo não autoriza com que a pessoa permaneça em solo americano. Vai ser passível de deportação, sim. E para permanência, então, nesses casos que a senhora mencionou, é isso? Isso, nos casos, tem outros casos, mas os casos principais é para trabalho, quando uma empresa dos Estados Unidos chama a pessoa para trabalhar, então ela faz o pedido do visto. Segundo, para reunião familiar, se porventura a pessoa tiver, né, efetivamente algum parente nos Estados Unidos. Dependência econômica, se alguém for bancar pelo menos a estadia inicial dessa pessoa nos Estados Unidos. Existe um quarto, né, uma quarta hipótese, se essa pessoa for investir em setores específicos da economia nos Estados Unidos. Em outras questões também há possibilidade, mas assim são questões muito específicas, como a questão de tráfico humano, a questão de tratamento de saúde, e aí o cumprimento de requisitos é maior. Tem toda uma lista, né, um critério, e o Trump promete endurecer esse critério e também deportar aqueles que não estão cumprindo atualmente a legislação de imigração. Vamos acompanhar então. Reunimos nosso público novamente aqui no UOL News, segunda edição. Raquel, fica à vontade.
Professora, nessas questões de imigração, a gente vê muitas violações dos direitos humanos acontecendo, crianças separadas dos pais, pessoas que às vezes ficam muito tempo em condições que não são as adequadas. Há esse tipo de relato nos Estados Unidos. A senhora vê as chances disso recrudescer num governo Trump e qual é o tipo de preparo que as organizações sociais lá têm para lidar com isso? Elas conseguem fazer frente, já que o Congresso pode estar tomado por uma maioria trumpista? Raquel, a tua pergunta é muito importante para a gente entender dois pontos, tá? O primeiro ponto, em relação a esses direitos humanos, os Estados Unidos, ele tem um problema endêmico que a gente esquece, que é o tráfico interno de pessoas. Então, a partir do momento que há essa separação entre pais e crianças, existe sim, né, um recrutamento de organizações criminosas para que essas crianças sejam vítimas de tráfico humano. Isso é fato, é um dos maiores dados que a gente tem em relação ao tráfico interno. Segundo ponto, como é que as organizações, principalmente não governamentais, elas podem lidar com essa questão? É por isso que é importante uma diversidade no parlamento dos Estados Unidos. As organizações não governamentais, as ONGs, elas são instrumentos de pressão da sociedade frente ao governo. Quando a gente tem uma oposição dentro dessa perspectiva parlamentar, é essa oposição que vai tomar a voz dessas organizações não governamentais dentro do ambiente interno e fazer com que haja, né, por assim dizer, um reestabelecimento de normas ou uma criação de normas em prol dos direitos humanos desses migrantes. É importantíssimo destacar que os migrantes não são mercadorias e que eles têm que sim ter seus direitos assegurados, né? Principalmente o direito básico a ter uma garantia do devido processo legal. E o segundo ponto, o terceiro ponto, passando para cá, é o seguinte: os Estados Unidos ele tem um problema muito sério, que se chama, ele não faz parte de um sistema regional de proteção dos direitos humanos, ou seja, os Estados Unidos ele não é signatário de reconhecimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a gente fica aquém de uma condenação dos Estados Unidos como Estado, se porventura ele vier a violar direitos humanos dessas pessoas migrantes. Então, acaba que, em uma perspectiva política de influência dos Estados Unidos, muito pouco vai se fazer, principalmente de imposição, por exemplo, de embargos unilaterais, porque a maioria do contexto, principalmente da América Latina e também da Europa, vai depender economicamente dos Estados Unidos para fazer com que haja pressão efetiva para ele cumprir o direito dos migrantes. E o segundo, de uma perspectiva jurídica, não há instrumentos, não há ferramentas para conter esse avanço da xenofobia e principalmente da perpetração de violação de direitos. Então, é uma situação muito, muito séria que a gente observa. Tá certo. Professora Priscila Caneparo, só antes de me despedir da senhora, trazer aqui a fala da presidente do México. Ela fez uma declaração, diz que não tem motivo para ter medo. Musk, não é isso não. Cadê aquela do México? Não sei se vocês têm aí, se não tiverem, eu tô com ela aberta aqui no meu celular, pessoal. É a seguinte, pode vir para mim aqui. Eu tenho aqui o que ela disse. Não há motivo para preocupação, segundo a presidente do México, a Claudia Sheinbaum. É assim que fala? Não sei se acertei a pronúncia, mas enfim, ela diz que não tem motivo para preocupação sobre a vitória de Trump. Concorda, professora? Para os mexicanos, né, falando com a população mexicana? Em termos, eu acho que não vai ter uma afetação direta na política interna, mas efetivamente na fronteira o México vai ter um problema e principalmente o México também vai ter um problema migratório, daquelas pessoas que chegam no México e não conseguem passar justamente para os Estados Unidos, que é o destino final. Então, elas vão acabar ficando no México e o México vai ter que desenvolver políticas públicas de acolhimento dessa maciça população migrante da América Central que vai chegar em seu território. Mas, em termos políticos, internos, um país não vai se intrometer diretamente no outro, né? Então, por isso que não há grandes motivos de preocupação, principalmente na perspectiva de estrutura de Estado. Mas é claro que vai trazer uma consequência migratória e talvez uma consequência econômica, a depender de como o Trump vai lidar com esses acordos do New NAFTA, que a gente chama entre Estados Unidos, Canadá e México. Eu acredito que não vai alterar muita coisa em perspectiva econômica do New NAFTA, mas a gente tem que ficar atento sim, porque a gente sabe que o Trump é bem protecionista.